Esse é um problema do livro Young Friedman, 14ª edição, capítulo 4, que é de Leis de Newton, o problema de número 39. Duas caixas, uma com massa de 4 kg e outra de 6 kg, estão em repouso sobre a superfície sem atrito de um lago congelado, ligadas por uma corda leve. Uma mulher usando um tênis de solado áspero para exercer tração sobre o solo puxa horizontalmente a caixa de 6 kg com uma força F e produz uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. E aí ele pergunta: A. Qual a aceleração da caixa de 4 kg? Essa segunda caixa aqui. A letra B. Desenhe o diagrama do corpo livre para a caixa de 4 kg. Use esse diagrama e a segunda lei de Newton para achar a tensão T na corda que conecta as duas caixas. Então quer saber qual é a tensão nessa corda aqui. Letra C. Desenhe o diagrama de corpo livre para a caixa de 6 kg, então essa aqui. Qual é a direção e o sentido da força resultante sobre a caixa de 6 kg? Então, quer saber qual é a força resultante aqui. Qual tem o maior módulo, a força T ou a força F? Letra D. Use a parte C e a segunda lei de Newton para calcular o módulo da força F. Então, esse é o problema, né? Quer saber, pergunta um monte de coisas. Eu tipicamente, para resolver um problema assim, eu não me preocupo muito com essa ordem que ele está pedindo aqui. Eu faria tudo numa ordem completamente diferente. Apesar dele perguntar aqui, por exemplo, pedir na letra B e na letra C explicitamente para desenhar o diagrama de forças, mesmo se não pedir, tem que desenhar, tá? É obrigatório, a gente tem que desenhar o diagrama de forças para resolver qualquer tipo de problema de leis de Newton. Então, a primeira coisa que eu vou fazer nesse problema aqui é desenhar, pegar esses dois desenhos aqui e fazer o diagrama de força dos dois objetos. Eu vou pegar os dois corpos aqui isoladamente. Primeiro, o corpo, que eu vou chamar aqui esse corpo aqui de 1 e esse aqui de 2. E aí eu vou fazer para o corpo 1 o diagrama. Então aqui está o corpo 1. Ele tem uma força F puxando ele para cá. Ele tem uma força peso aqui, vou chamar de peso. Ele tem uma massa M1, então M1G, esse é o peso dele. Ele tem uma força para cima aqui, que é a força normal 1. Isso aqui também tem que colocar vetor, né? Isso aqui é uma força, é uma aceleração, o G, né? E ele tem uma força que é a tração ou tensão nessa corda aqui, puxando para trás. Eu vou colocar ela em azul aqui. T. Pronto. Então esse aqui é o diagrama de forças do primeiro corpo. O segundo corpo é muito parecido, quase tudo igual, na verdade, né? Ele tem também uma força puxando ele para frente, que é essa tração na corda, T. Ele tem também um peso aqui para baixo. Não é igual, né? Mas é M2G. E ele tem também uma força normal, Fn2 aqui para cima. E não tem nenhuma força para trás, porque está dizendo aqui que a superfície é sem atrito. Então não tem atrito aqui, só tem essas forças atuando sobre o sistema. Agora, nós podemos aplicar a segunda lei de Newton, que é essa lei aqui, aos dois corpos, separadamente. Então vamos pegar primeiro a segunda lei de Newton
aplicada ao corpo 1. É ideal a gente escrever aqui um sistema de coordenadas para escrever essas forças vetorialmente. Então a gente pode, por exemplo, escrever um eixo aqui x e um eixo aqui y. E aí nós podemos escrever a segunda lei de Newton separadamente para o eixo x e para o eixo y. Para o eixo x nós vamos ter somatória das forças em x igual massa 1 vezes a aceleração A, que é essa aceleração aqui que foi dada, né? A somatória das forças desse corpo ao longo do eixo x é F menos T. Isso é igual a M1 vezes a aceleração A. No eixo y, nós vamos ter vamos ter uma equação. Não vai ser uma coisa assim muito útil nesse caso em particular, porque não tem atrito, mas vamos escrever, né? A somatória das forças em y é igual a m1 vezes a aceleração em y é zero. Então isso aqui é zero. Ou seja, a somatória das forças em y é igual a zero. E a somatória das forças em y aqui é força normal para cima e peso para baixo. Então isso aqui vai dar Fn1 menos m1g igual a zero, ou seja, Fn1 igual a m1g. E se quiséssemos saber quanto que vale essa força normal, nós poderíamos, mas não vai ser muito útil nesse caso aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o corpo 2. Somatória das forças em x igual m2 vezes a aceleração. E aqui vem já a pergunta que, na verdade, é a resposta da letra A, né? A pergunta que ele faz. Qual é a aceleração na caixa, da caixa de 4 kg, essa caixa aqui? E a questão é, não está dizendo explicitamente isso no enunciado, mas eu sou obrigado a supor isso, que essa corda aqui é inextensível, ou seja, ela não se deforma. Então, quando a caixa de 6 kg anda 1 cm para a direita, a caixa de 4 kg anda 1 cm também. As duas se movem exatamente na mesma taxa. Então as velocidades, elas são iguais, tem que ser iguais, né? Porque a gente escreve a velocidade de uma caixa e a velocidade da outra caixa como taxa de variação ou derivada da posição. Se a diferença entre as duas posições é uma constante, a derivada da constante é zero, então essas duas velocidades têm que ser iguais. Da mesma forma, as acelerações que são derivadas da velocidade também têm que ser iguais. Então as acelerações das duas caixas são iguais apenas se a corda for inextensível. E aqui não está dizendo, mas eu sou obrigado a supor que ela é inextensível. Está dizendo que a corda é leve, o que diz que ela não tem massa, então eu não tenho que fazer diagrama das forças atuando sobre a corda, porque ela não tem massa, eu não preciso considerar força necessária para produzir aceleração sobre a corda. Ela simplesmente acelera, vai junto com os outros corpos, ela acelera instantaneamente, não precisa de uma força para aumentar a velocidade dela. Então, considerando que é uma corda, além de sem massa, ou uma corda leve, que é uma corda inextensível, as acelerações são as mesmas. Então a aceleração deste corpo 1 aqui é igual à aceleração deste corpo 2 aqui. Então, somatória das forças em x é igual a ma, é a mesma aceleração para as duas caixas. E a somatória das forças para esse corpo é só T. T é igual a m2a. E no eixo y, é quase igual, é igual na verdade a isso aqui, né? Somatória das forças em y igual a zero, ou seja, a força normal do corpo 2 vai ser igual a massa 2 vezes g. Essa equação aqui, ela não vai ser muito importante. Essa aqui também não. Só se a gente quiser saber quanto que vale a normal. Mas para relacionar as
trações, né, a tração na corda e a força F que a mulher está fazendo sobre as caixas, com a aceleração, nós precisamos dessas equações aqui em x. Essa aqui e essa aqui. Essas duas equações aqui. Então, com essas duas equações aqui, nós conseguimos resolver qualquer coisa que for perguntado no problema. Eu vou escrever, então, essas equações aqui embaixo. Vou chamar essa equação aqui de A e essa equação de B. É um sistema de equações. De novo, qualquer pergunta a gente consegue resolver, responder resolvendo esse sistema de equações aqui. A gente sabe o valor da massa, m1, m2, a gente sabe o valor da aceleração, então já sai direto aqui qual que é o valor de t, por exemplo, que é a pergunta da letra... Aliás, a pergunta da letra A é qual é a aceleração. Como eu disse, né, acabei de argumentar, a aceleração A da caixa 2 é igual à aceleração da caixa 1, que é igual a A, que é igual a 2,50 metros por segundo ao quadrado. A pergunta B, tá, desenho o diagrama de forças, tá desenhado, desenho os dois já. Use o diagrama de forças e a segunda lei de Newton para achar T. Então, usando aqui o diagrama de forças e as leis de Newton, como a gente fez aqui, já fez antecipadamente, achar T. Está aqui o T. Então, B, T é igual a M2A, que é, quanto que é M2? É 4 kg e 2,50 metros por segundo ao quadrado. Isso aqui vai dar 10 newtons. Então, tá aí. A letra C. Tá, desenho o diagrama de força de novo, já está desenhado. E qual a direção ou sentido da força resultante sobre a caixa de 6 kg, que é essa caixa aqui? E qual é o maior módulo, a força T ou a força F? Bom, para isso a gente tem que calcular a força F, né? E a força F ela sai daqui, ó. Equação A mais equação B. Isso aqui nos dá menos T mais T dá zero, então F igual, aqui vai dar M1 vezes A mais M2 vezes A. Ou seja, M1 mais M2 vezes A. Quanto que é M1 mais M2? É 4, né? 6 kg mais 4 kg. Né? Então, isso aqui nos dá a força F é 25 N. Então, F é 25 N. O que ele pergunta? Qual que é a força resultante? Tem uma força F de 25 puxando para a direita e uma força T de 10 N puxando para a esquerda. Então a força resultante ela é F menos T. Isso aqui é 25 newtons menos 10 newtons. Isso aqui é igual a 15 newtons. Então essa é a força resultante. Essa força aqui, ela aponta para a direita. Ela é positiva aqui para a direita. Esse é o diagrama, qual é a direção e o sentido da força. Então ela é o sentido, né? O sentido é para a direita e ela é horizontal. Né? Pergunta também qual tem o maior módulo, a força T ou a força F. Bom, a força T a gente acabou de calcular, né? A força T é de 10 N e a força F é de 25 N. Então, F é maior do que a força T.
isso aqui é a letra D. Tá feito, todos os pontos aqui estão resolvidos. Uma questão que eu gosto de fazer, só para explorar um pouco aqui a pergunta C, né? Qual que é a maior, a força F ou a força T? Bom, não tem como a força T ser maior do que a força F, né? A gente não precisa ter calculado nada aqui para chegar a essa conclusão. Porque quando a força F é zero, não existe tração aqui. Então a força T também é zero. Nessa única hipótese aqui, elas são iguais. Aí depois disso, conforme a força F aumenta, essa tração também aumenta. A força F ela tem que mover as duas caixas aqui de total de 10 kg a uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Então essa força tem que ser grande o suficiente para acelerar essas duas caixas com essa aceleração. E a força T ela tem que acelerar na mesma aceleração apenas a caixa de 4 kg. Então ela tem que ser menor, né? Para ser a mesma aceleração, força igual a massa vezes a aceleração, então ela tem que ser menor. E é bem fácil de verificar de outra forma ainda que tem que ser menor. De novo, usando essas duas equações aqui, né? Esse sistema de equações, eu vou copiar ele e levar ele aqui para baixo. Se eu pegar esse sistema de equações aqui, eu posso calcular qual que é a relação de F com T. Porque, primeira coisa, eu já fiz isso, né? A mais B. Isso aqui nos dá o seguinte. F igual menos T com mais T dá zero. Então isso aqui vai dar M1 mais M2, que multiplica a aceleração A. Agora, da segunda equação, B, a gente tira que a aceleração A ela é igual a T sobre M2. Então, se eu substituir aqui, isso aqui, de volta na equação A mais B, eu obtenho que a força F é igual a M1 mais M2 vezes T dividido por M2. Isso aqui pode ser escrito como M1 dividido por M2 mais M2 dividido por M2 dá 1. Né? Então isso aqui vezes T. Essa razão aqui vai ser sempre maior do que 1. Né? Então a gente pode dizer aqui que é maior ou igual a T. Só é igual a T quando T e F são zero. Além disso, quando T é diferente de zero, sempre vai ser maior. E é isso, é uma análise que a gente pode fazer simplesmente matematicamente aqui com as equações para chegar naquela resposta ali. Por esse problema é isso. Vou parar por aqui e aí fica essa solução de problema para vocês analisarem aí. Um abraço, até o próximo vídeo.